Olá pessoal, estamos de volta para a nossa sexta e última aula dessa primeira parte, né, dos conteúdos que a gente está vendo desde o início do ano, né? Aula 6, parte um e 2. E hoje eu vou trazer para vocês uma continuação dos assuntos que a gente já estava vendo, né, sobre todo aquele debate sobre estratificação, divisão de camadas, como a sociedade se estabelece em relações de poder, né? Mas hoje a gente vai focar o nosso olhar para as cores da desigualdade. O que será que eu quero dizer com isso? Bom, para a gente ter uma noção aqui de como vai ser a nossa aula, eu vou deixar aqui no cantinho. Olha aí. O tema da nossa aula de hoje é raça, racismo, gênero e sexualidades. Então a gente vai dividir a aula em duas partes. Na primeira parte, eu vou trazer aí para vocês algumas séries, né, que inspiram o nosso debate, séries que eu admiro, que eu gosto, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema e que ficam de dicas também, recomendações para que vocês explorem esse universo das séries. Talvez vocês já conheçam algumas que retratam histórias reais, algumas fictícias, né? Mas que vão mostrar aí as cores da desigualdade na nossa sociedade. E aí depois eu vou trazer para vocês uma definição de raça, né? A gente tentar aí se aproximar do entendimento do que é e como foi, né, desenhado esse conceito através da história. Por que é que nós falamos tanto de racismo hoje, certo? Depois no ponto 3 eu vou falar sobre a questão da miscigenação. É algo que é muito marcante no Brasil e em muitos países que foram colonizados, que passaram por um período muito intenso, muito forte, muito enraizado, né, de trabalho escravizado. Então, como isso tudo está mudando a realidade à minha volta, né? Na parte 4, no item 4, já na segunda parte da nossa aula, aí eu vou focar mais na questão de gênero e de sexualidades, né? O que é que a gente está falando quando a gente usa essas palavras? Como vocês se identificam? Como eu me identifico? Como as pessoas ao meu redor se identificam, né? E como nós somos plurais e quantas possibilidades de ser na sociedade. E também, no ponto 5 para fechar, essa divisão sexual do trabalho. Então, como o gênero acabou sendo um marcador e ainda é, né, muitas vezes, um marcador muito forte, né, para estabelecer os papéis, as posições que cada pessoa, cada gênero ocupa na sociedade, certo? Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui com as séries. Olha elas aí, certo? Vocês já vão dando uma olhada e vão vendo aí quais vocês já assistiram, quais vocês ainda não assistiram, e lembra sempre de deixar nos comentários aí pra mim, porque eu quero muito saber, né, pra gente conversar depois do nosso encontro um pouquinho, o que é que vocês sentiram e souberam aí dessas séries, certo? A gente começa com uma série clássica lá dos anos 90, acho que todo mundo já ouviu falar, que é O Maluco no Pedaço, né? Uma série de comédia, mas uma comédia que sempre traz umas pitadas assim de crítica social, né? E O Maluco no Pedaço tem muitos protagonistas, muitos personagens principais negros no contexto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem um passado, né, com a história da escravidão muito similar com o Brasil, né? E também é muito parecido no sentido do fim da escravidão não ter resolvido a questão da desigualdade racial, né? E ter inclusive agravado esse profundo fosso entre pobres e ricos, né, periferia e centro. E aí no caso o personagem está lá no tribunal e ele já chega com as mãos levantadas, né? E aí o cara fala pra ele, pode abaixar a mão, não precisa ficar com a mão levantada, né? Ele nem pensar, o cara tá armado, falando do policial. Daqui a pouco ele dá 6 tiros de advertência nas minhas costas. Lógico que a série tem um tom de comédia, mas é uma comédia que toca num ponto muito real e que acontece no cotidiano, né, de um país como o Brasil. Muitas abordagens policiais que acabam, né, usando só da identificação visual e já acabam caindo naquele racismo, né, institucional que separa
né? Os jovens de periferia enquanto categorias de criminosos e os jovens de condomínios de luxo que podem estar também fazendo, né, coisas fora da lei, mas acabam nem passando pelo olhar crítico, né, da polícia. E quantos jovens inocentes também já tiveram sua vida perdida simplesmente por serem confundidos com um, entre aspas, outro bandido, né? Então é muito complicado isso, esse tipo de racismo que iguala as pessoas negras, né, enquanto portadoras naturalmente de um crime que elas talvez nunca cometeram, né? No caso desse personagem que não está ali, né, não está sendo preso nesse momento, ele está ali no tribunal, e só que ele está com medo de abaixar as mãos porque ele não quer dar nenhum argumento para o policial atirar nele. A gente vê como essa desigualdade marca inclusive a segurança e a vida dessas pessoas. Depois a gente vai para uma série de 2018, que é uma das minhas séries favoritas dos últimos tempos. É uma série chamada Pose, que teve sua terceira e última temporada esse ano. Acabou recente, né? E Pose é uma série muito, muito importante, né? Porque ela realmente marca, né, um primeiro elenco de pessoas, quase todo o elenco de pessoas trans, né? Pessoas trans, pessoas negras, pessoas latinas nos Estados Unidos, que era algo que não se via na TV, né? Atores e atrizes transexuais, transgêneros, LGBTs, representando esses papéis, né, que passa numa época, né, do passado, mas que diz muito respeito ao presente também. Então toda a história da série Pose foca, né, nos bailes de Vogue, né, nos ballrooms lá dos Estados Unidos, onde as pessoas LGBT periféricas que não tinham visibilidade nas mídias iam se encontrar para desfilar, para mostrar sua beleza, para, enfim, para competir entre equipes, né? E essa personagem, né, da Blanca, que é uma personagem muito maternal na série. A Blanca é uma mulher trans também na série, e ela em um episódio está contando, né, uma conversa que ela teve com a mãe, que ela falou para a mãe que ela não é gay. Ela não é gay porque ela é uma mulher, né? Mulheres não são gays. É, no caso, ela é filha, ela não é seu filho, né? E a mãe não tolerou, a mãe expulsou de casa e expulsou do coração. Então, quando você é rejeitado pela sua família, você vive procurando por algo para substituir o que falta. A história da Blanca é a história de muitos jovens LGBT que, por um motivo ou outro, acabam não sendo muito aceitos, né, como eles são em suas famílias, que talvez não compreendam ainda muito bem, né, a sua diferença, e acabam, né, sendo expulsos de casa e ficando sem lugar para onde ir, né? Muitas vezes morando na rua, tendo que recorrer a coisas perigosas para sobreviver, inclusive a prostituição no caso de muitas mulheres trans, né? Porque não tem outra opção, ninguém abre, né, sua casa, ninguém dá uma oportunidade de emprego. Então nessa época era inclusive mais difícil, né? E hoje em dia também a gente tem muitos casos como esse, né? E aí já fica a dica que a gente tem um abrigo, né, uma casa de acolhimento aqui em Salvador para esses jovens LGBT que foram expulsos de casa e que podem recorrer a essa casa, que se chama Casa Aurora. Vocês podem pesquisar depois o perfil deles. É um trabalho muito importante, né, de dar um acolhimento e um abrigo para esses jovens que estão sem ter para onde ir. Bom, e para fechar as séries, né, um clima não tão leve, porque são temáticas pesadas que marcam a nossa sociedade, né? A gente tem essa série de 2019 da Netflix, se chama Olhos que Condenam. Uma série muito intensa, não é uma série leve, é uma série para quem está preparado mesmo para ter um choque de realidade, né? E que na verdade é uma história que é tão comum, assim como eu disse na primeira, né? É a história real de 6 jovens negros que foram presos injustamente, né? E depois de muito tempo foi comprovado que eles eram inocentes por um crime de, eu acredito que estupro e assassinato num parque.
e os policiais simplesmente os prenderam porque acharam que eles eram os culpados e eles ficaram presos muito tempo, né? Perderam anos da sua vida, sendo que eles eram inocentes. E aí uma cena que um desses meninos está preso e ele está dizendo para a mãe que as pessoas odeiam eles. E a mãe vira para ele na tentativa, né, de amenizar essa dor e fala que eles odeiam a sua inteligência, eles odeiam a sua beleza. Eles nos odeiam, mas nós não vamos nos odiar. Então é muito forte isso, né? Uma mãe tentando passar para o filho que apesar das adversidades, apesar de todo o racismo que eles estão presenciando, eles precisam, né, entender que eles são belos, que eles são inteligentes, passando isso para o filho e para os jovens que estão ali, né? E que eles não são culpados e que a sociedade está os condenando, né, simplesmente por um fato deles serem jovens negros, né? Quase nenhuma outra prova além disso. E aí esse negócio de vamos combinar de não nos odiar, né, porque os outros já nos odeiam tanto, que vamos nos apegar às pessoas que gostam de nós e que nos tratam bem. Bom, depois desses exemplos maravilhosos, né, do audiovisual, de histórias terríveis, mas são séries muito boas, né? Eu vou tentar me colocar no cantinho aqui. Pronto. Agora eu quero trazer para vocês, pessoal, afinal, né, do que se trata essa palavra, esse conceito, essa ideia de raça? Da onde saiu isso, né? Porque se vocês já estudaram na biologia, né, raça é uma definição que a gente faz para diferenciar dentro das espécies, né, as raças de determinado animal, a partir das suas características, do seu DNA e muitas outras coisas, né? Mas a gente já sabe hoje em dia que o ser humano, o Homo sapiens sapiens, a nossa espécie humana, nós somos animais racionais e nós pertencemos à espécie Homo sapiens, que é a espécie de todos os seres humanos no planeta, né? A espécie que abrange todos que estão vivos agora, certo? Então a gente já sabe na biologia que não faz muito sentido a gente falar de raças biologicamente, né? Porque a gente não tem diferenças gritantes de DNA entre brancos, indígenas, negros. É uma diferença muito mais de traços físicos, né, de características de cabelo, de nariz, de boca, de tom de pele, né, de porte físico. São características do que a gente chama de fenótipo. Fenótipo, que são as características externas, não está no DNA. Não existe o DNA do indígena, o DNA do negro, o DNA do branco, puramente falando, né, para delimitar raças. Existem variações pequenas, né? Então, por que a gente continua falando de raça e por que a gente fala tanto de racismo, né? Porque raça, ela é uma ideia muito mais cultural, ela é uma ideia muito mais social, ela é uma ideia muito mais política do que uma ideia biológica para os seres humanos, né? Então, historicamente, né, muitas pessoas, sociedades inteiras, principalmente a Europa, usou do argumento, né, de que existiam raças superiores e raças inferiores, porque eles acreditavam que existiam diferenças genéticas e biológicas entre as raças. Então, através disso, foi se gerando o entendimento de que haviam brancos, negros, amarelos, vermelhos e por aí vai. Essa é uma definição, inclusive, que já se expandiu muito mais, né? Não é tão simples assim, né? Mas é uma definição que parte do etnocentrismo. Etnocentrismo, que é essa mania, essa tradição, esse costume de colocar a sua cultura na frente da dos outros, né? Então a Europa sempre fez isso na história da humanidade, principalmente no período de colonização, de colocar os seus processos, as suas ideias, os seus costumes, os seus hábitos, a sua cultura na frente das demais, né? Então é uma relação de etnocentrismo. A Europa no centro e as outras que lutem, basicamente. As outras estão num nível inferior. Esse era o pensamento, né? Tanto que a gente tem aí a palavra raça, que do latim, né, significa raiz, tronco, radix. E no italiano moderno, depois do desenvolvimento do latim,
Ratzah, que significa linhagem ou criação. Então dá pra gente perceber que raça vem muito dessa noção de desdobramento, né, de uma linha, né, de ancestralidade, de traços físicos que vão se passando de geração em geração. Acontece que durante muito tempo, né, o pensamento, inclusive de alguns cientistas, por incrível que pareça, né, era de que havia um determinismo biológico, né? Portanto, eles fizeram uma leitura errada da teoria de Darwin, da seleção natural, e eles usaram essa teoria de Darwin de um modo totalmente equivocado para chegar na conclusão, entre aspas, né, de que os negros estavam numa etapa inferior, anterior de evolução comparado aos brancos. Como a gente pode ver, isso gerou um racismo científico, né, uma falsa ciência tentando provar que os brancos são superiores. Então a gente pode ver nesse livro de 1868, né, portanto século XIX, o século XIX que foi muito marcado por esse racismo científico, esse livro aí que fez uma alteração, né, ele forçou o desenho aí de um crânio de uma pessoa negra comparado com o de uma pessoa branca e comparado com o de um chimpanzé, né, para tentar dizer que o da pessoa negra é mais parecido com o do chimpanzé do que com o da pessoa branca, né. E o livro se chama A Escala Unilinear das Raças Humanas e Seus Parentes Inferiores, de Knott e Gliddon. Para vocês verem que isso era publicado enquanto matéria científica, como se tivesse fundamento, né. As pessoas faziam o que a gente chama de craniometria, que é medir o diâmetro dos crânios, né, para tentar chegar na conclusão de que aquela raça tem um crânio maior, então ela é mais inteligente, aquela raça tem características físicas tais, então ela é mais violenta, ela é mais agressiva, né. Eles tentavam argumentar isso, coisas que não fazem sentido. Hoje em dia a gente sabe que não faz sentido nenhum na biologia, mas nessa época era muito, muito comum. E além dos argumentos científicos para o racismo, também haviam argumentos religiosos para o racismo, né? Como, por exemplo, essa ideia aí do monogenismo, né, que é a ideia do criacionismo, a ideia de que Deus criou o ser humano a partir de Adão e Eva, e, portanto, todos vieram dessa única linhagem que são os filhos de Adão e Eva, né? Mas o problema é que tem pessoas que fazem uma leitura da Bíblia, né, muito equivocada também, de que uma passagem ali onde Noé, né, e seu filho Cã é amaldiçoado por ter visto seu pai bêbado e nu, né, se eu não estou enganado, essa é a história. E aí ele foi punido, ele foi amaldiçoado para que seus filhos nascessem, né, servos, uma raça de servos. Então, a partir dessa interpretação, só baixar um pouquinho, né, muitas pessoas religiosas fundamentalistas acreditavam que Deus tinha criado uma raça de servos e que tinha nascido para servir. Portanto, os descendentes de Canaã seriam os escravos naturais, os escravos pela lei divina, uma raça de degenerados, né? Então também havia um argumento religioso para o racismo, né? E tudo isso resultou, por exemplo, né, em obras espantosas como essa do César Lombroso, que é um dos maiores representantes desse racismo científico no século XIX. Em 1876 ele veio falar o seguinte: assim como aquele criminoso ocasional, aquele que comete crimes de vez em quando, assim também há aquele que, nascido delinquente, não se manifesta como tal porque lhe falta ocasião. Então César Lombroso vai escrever todo um livro tentando justificar, né, que existe uma raça de delinquentes, uma raça que tem uma tendência maior a cometer crimes, né? Então ele tenta usar da criminologia para justificar que a raça negra ela tem uma propensão ao crime, à violência, à agressão, à brutalidade, né? Então, para vocês verem como o racismo ele foi se instaurando, inclusive em ideias preconceituosas mascaradas de teoria, né?
que de teoria hoje a gente sabe que não tem nada, certo? E aí a gente chega na questão da miscigenação. Essa questão das misturas entre raças, muitas aspas aqui, já que a gente viu que não existe raça pura, né? Mas essa ideia de raça pura, ela foi muito presente no século XIX e no século XX, né? Tanto que a gente teve um movimento aí de extrema direita ditatorial chamado nazismo, que focou muito nessa ideia de raça pura e na eliminação ou na sujeição das raças inferiores. Então, tudo baseado nessa ideia de eugenia. Né? Eugenia, que significa o bem nascido, o que nasceu bem, o que nasceu bom, o que nasceu com qualidades genéticas superiores. Né? Então, uma tentativa de criar uma sociedade perfeita aos moldes europeus. Né? Porque no entendimento deles, já que haviam raças inferiores, violentas e brutas, eles deveriam caminhar a sociedade por uma sociedade de raça pura, de raça não mestiça, de raça superior, intelectual e harmoniosa. Olha como o racismo está infiltrado nessa ideia de eugenia. Né? Inclusive em uma das constituições, né, a lei maior que a gente tem no Brasil, na Constituição de 34 no Brasil, olha aí, a Constituição de 34 determinava que era dever do Estado brasileiro estimular a educação eugênica. Olha só. Então as escolas eram incentivadas a propagar essa ideia de raças superiores e inferiores pelo Estado brasileiro, em 1934. E muitos eugenistas ainda dão nome de rua. Né? Quantos nomes de rua aí não homenageiam racistas da história? Né? Só que aí teve uma contradição. Enquanto alguns grupos e alguns países tentaram a estratégia, né, de trazer imigrantes de fora, trazer imigrantes italianos, alemães, europeus, holandeses, franceses, né, brancos, para poder povoar as colônias, né, e branqueando a população com o tempo. Isso foi feito no Brasil, para quem não sabe, né? A grande parte das famílias brancas do sul do Brasil, dos estados do sul do Brasil, elas ganharam, né, foram incentivadas a ter um pedaço de terra no Brasil para virem para cá branquear a nação, baseado nessa ideia de eugenia. Né? Então o Brasil estava ficando negro demais, o Brasil estava ficando indígena demais, então eles tentaram branquear, trazendo pessoas brancas para ir com o casamento e com o cruzamento, né, o sexo entre pessoas brancas e negras. A ideia era que fosse clareando o tom de pele, gerando pessoas pardas e depois pessoas brancas. E essa é a ideia retratada nesse quadro muito conhecido chamado A Redenção de Cã, de 1895. Cã, para quem lembra, é justamente lá o filho de Noé que foi amaldiçoado. Né? Então, qual é a redenção? Qual é a salvação do Cã, que está fadado a ter, né, filhos que nasceram para ser servos? A redenção dele, né, é se casar é ter filhos com pessoas brancas, para que na próxima geração elas nasçam mais brancas ainda. Então olha esse quadro, né? Uma avó negra de pele retinta, olhando para os céus e agradecendo, porque a filha dela, que é negra de pele clara, se casou com um homem branco, né? E teve um filho mais branco do que ela e do que a avó. Então essa é a história por trás desse quadro. Né? Como se fosse uma tentativa de tornar a raça menos negra. Olha como é pesado, né, essa ideia. E ao mesmo tempo outros países optaram por uma estratégia oposta, de proibir o casamento interracial. De falar, não, já que a miscigenação não vai funcionar, é proibido que brancos casem com negros. Isso aconteceu em vários países, por exemplo, né, Austrália e Estados Unidos. Negros ou aborígenes ou indígenas, né? Então, para tentar manter a raça branca pura. Olha só. Inclusive um dos grandes escritores brasileiros, né, que tem vários méritos por outros motivos, mas ele também bebia desse pensamento racista e eugenista. Né? Euclides da Cunha, no livro muito famoso chamado Os Sertões, de 1902, ele vem falar pra gente que o mestiço é quase sempre um desequilibrado, um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens,
sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores. Olha só. Então é essa ideia de que, né, os brancos eles têm a qualidade de intelectuais, são superiores, né, e os negros e os indígenas são selvagens e têm uma característica de energia física, de força, né, e de propensão ao trabalho. Então o mestiço estaria no meio do caminho. Ele não é nem forte nem inteligente. Olha o pensamento que está nesse livro, né? Para vocês verem como o racismo está profundamente ligado à história do Brasil. E para a gente finalizar, a gente entra aí nessa questão da autodeclaração, né? Porque já que a gente está falando de pardo, de mestiço, de miscigenação, a gente tem que falar como é complexo a definição de raças no Brasil. Porque raramente alguém vai ter uma raça pura, é muito difícil. Geneticamente falando já não faz sentido, culturalmente falando também é difícil você delimitar, né? E até mesmo os termos branco, negro e indígena são muito genéricos, porque para pensar, não existia indígena antes dos brancos, né? Existia Machacali, Mebengocrê, Kaiowá, Tupi-Guarani, né? Existiam os arauacas, os tucanos, existiam etnias indígenas, grupos separados que foram todos chamados de índio. Não existiam negros na África, né? Existiam os vários povos e etnias do continente africano, né? Não existia essa categoria. E até mesmo os brancos não são homogêneos, né? O povo da Itália não é igual ao povo da Grécia, que não é igual ao povo da Rússia, que é igual ao povo da Finlândia. Não, existem grupos étnicos diferentes, né? Então, como delimitar as raças no Brasil? Já que o racismo é algo tão marcado e a gente vê que ele determina as posições de ricos e pobres, de quem mora na periferia, quem mora nos condomínios, né, quem ocupa os trabalhos de servente, de cuidadores, de faxineiros, de trabalhos menos remunerados, né, e quem ocupa trabalhos mais remunerados, como presidentes de empresa, né, donos aí de bancos e investidores e tudo mais, né? Essa situação de classe é marcada pela raça no Brasil. Por isso que é tão importante as estatísticas, né? A autodeclaração no Brasil, a pessoa se auto-identifica com a raça e com a etnia que ela pertence, que ela acha que ela pertence. Então aí, né, normalmente no Brasil, você vai encontrar hoje em dia branco, negro, pardo, indígena e amarelo. Que seria também um termo genérico para todas as etnias asiáticas. Mas no diálogo comum, no senso comum, as pessoas não falam assim. As pessoas falam, você é moreno, você é marrom bombom, você é mulato, você é caboclo, você é cafuso, você... Então, essas várias tonalidades que foram criadas pela cultura brasileira para delimitar tudo aquilo que está entre o branco e o negro, na verdade foi usada, né, politicamente para apagar a negritude de pessoas que são descendentes de povos negros, né? O que era chamado muito tempo de afrodescendência. Então, uma situação muito comum que eu vejo no colégio, né? Filhos de casais mestiços, interraciais, né? Pai negro, mãe branca, pai branco, mãe negra, ou avó negra, né? Que nascem com a pele mais clara, mas ainda assim possuem o cabelo crespo ou cacheado, possuem traços físicos, o nariz, a boca mais preenchidas, né? Traços negros, traços das etnias negras, né? Que os caracterizam enquanto negros, porque negro no IBGE, a gente já viu, que engloba pretos e pardos, tanto os de pele retinta quanto os de pele mais clara. Então, o próprio movimento negro faz esse esforço de substituir a palavra pardo por negro de pele clara, para afirmar que é uma pessoa negra, que tem ascendência negra, mas ela também não é branca, né? Ela é uma pessoa negra que, pela miscigenação, nasceu com a pele mais clara, certo? E até mesmo o pardo, a gente não está falando só de negros com brancos, a gente pode estar falando de indígenas com brancos, pelo mesmo motivo, né? Que foram sempre chamados de caboclo. Caboclo que seria esse indígena com branco. Mas não, os povos indígenas estão reafirmando que eles são indígenas, né? Então eles são indígenas independentes, eles são indígenas porque eles descendem dos povos indígenas e também, né, fazem parte de toda essa dinâmica cultural dos povos indígenas. Então eles se identificam enquanto indígenas, né?
Então a gente pode continuar esse debate na aula, tá? Eu quero que vocês comentem aí, né, como vocês enxergam essa realidade, principalmente na Bahia, no lugar que você mora, né, como esse assunto toca a sua vida, a sua relação, né, com o conceito de raça, com o racismo. É um tema delicado, mas a gente precisa sempre falar sobre ele para que a gente possa gerar uma transformação, uma sociedade mais que busque uma equidade, né, e não essa superioridade de uma raça sobre a outra. A gente precisa acabar com isso para ontem. E a gente só vai fazer isso falando sobre isso, né? Isso não pode ser um tabu. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e voltem para a parte 2. Tchau!